Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu nome é Margarida Delaney, eu tenho 68 anos de idade, e durante toda a minha vida tentei fazer as coisas certas. Ser uma boa esposa, uma mãe atenciosa, uma sogra respeitosa. Nunca tentei me impor. Acreditava que gentileza, escuta e lealdade eram suficientes para criar uma família forte. Quando Raimundo, meu marido, morreu de um ataque cardíaco repentino há 3 anos, e meu mundo inteiro desabou silenciosamente. 38 anos de vida juntos. 38 anos de hábitos, rotinas ternas, silêncios compartilhados durante o café. Em uma noite a casa esvaziou seu coração pulsante. Eu me vi sozinha neste grande edifício colonial. Cedar Hill, nos arredores de Boston, uma casa que compramos quando éramos jovens perdidamente apaixonados. Sem muito dinheiro, mas com muitos sonhos. Cada cômodo carregava a marca da nossa história. A pequena rachadura na parede da sala? Raymond tinha batido o encosto de uma poltrona nela, enquanto ria numa véspera de ano novo. As marcas no batente da porta da cozinha? Era lá que medíamos Bruno todos os anos, anotando sua altura a lápis. Até o render da escada parecia familiar, quase reconfortante. Era mais do que uma casa. Era a nossa memória, o nosso testemunho. Nos primeiros meses após sua morte, agarrei-me a essas memórias como se fossem tábuas de salvação. Falei em voz alta com Raymond enquanto regava as plantas. Arrumei a mesa para 2. Ouvi nossa música favorita na cozinha, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas minhas bochechas enrugadas. Então um dia Bruno me ligou. Mãe, você não devia ficar sozinha nesta casa grande. Venha morar conosco. As crianças vão adorar ter você aqui. E a Melissa também. Ele me falou de amor, de uma família extensa, de um lar onde eu nunca estaria sozinha. Ele me jurou que nada mudaria, que eu seria capaz de manter meu rumo, meu espaço. Que este seria o nosso lar conjunto. Aceitei. Com a inocência de uma mãe que ainda acredita que um filho adulto cumpre suas promessas. Mas muito rapidamente entendi que a definição deles de família não se parecia com aquela que eu havia construído. Inicialmente Melissa tinha sido bastante cordial. Ela sorriu, me chamou Madre Margarida, pediu minha opinião sobre as cores e o layout da sala de estar. Ela até me disse uma noite com uma xícara de chá na mão. Você agora faz parte da casa. Este é o seu lar. Fiquei tocado. Eu acreditei. Mas com o tempo, essas palavras se tornaram mais raras, e depois desapareceram. Sorrisos se transformaram em olhares ansiosos, trocas em comentários curtos, convites em silêncio. Eu estava lá fisicamente, mas cada vez menos incluída na vida da casa. Eles conversavam sobre projetos, férias, decisões importantes, sem sequer me dirigir uma palavra. E sem me avisar, ela começou a transformar tudo. O velho sofá de veludo bordô em que Raymond adorava sentar depois do jantar? Jogado fora, substituído por um sofá cinza pérola, angular e sem alma. Minhas cortinas bordadas à mão, aquelas que eu mesma costurei durante a licença maternidade do Bruno? Rasgadas. Visualmente pesadas demais, ela disse. Até o relógio de parede, este magnífico presente que Raymond me deu no nosso 10º aniversário de casamento, com esta inscrição gravada no verso, a cada batida, eu te amo, desapareceu sem dizer uma palavra. Encontrei-o certa manhã, empoeirado, esquecido num canto da garagem, entre as bicicletas e uma caixa térmica velha. Não disse nada. Não imediatamente. Mordi o lábio. Disse a mim mesma que eles eram apenas objetos. Que o importante era estar com meu filho e minha neta. Mas cada mudança levava um pedaço do meu passado ponto de mim. E então uma noite tudo mudou para sempre. Era terça-feira, eu me lembro. Chovia lá fora, uma chuva fina tamborilando nas janelas. Eu tinha acabado de mudar um vaso da entrada. Um vaso de cristal que pertencia à minha mãe, que eu sempre colocava à esquerda do aparador, logo abaixo do espelho dourado. Melissa o havia colocado em outro lugar, eu o coloquei de volta no lugar por reflexo. Um pequeno gesto. Um ato quase instintivo. E lá, ela apareceu furiosa, como uma tempestade de salto alto. Você poderia pelo menos perguntar antes de mudar qualquer coisa. Não é de frente casa. O tom, o olhar, a dureza das suas palavras. Senti um golpe forte e violento. Pior que um tapa-algo me dilacerava o peito. Como se, de repente, ela tivesse tirado o meu direito de existir aqui. Eu me virei para Bruno, que ouvirá. Ele estava ali, na porta da sala, uma testemunha silenciosa daquela cena. Olhei para ele, implorando interiormente por um gesto, uma palavra, uma defesa. Mas ele não disse nada. Nada. Ele olhou para baixo, como uma criança envergonhada, incapaz de se posicionar.
E aquele silêncio me destruiu mais do que os gritos da esposa dele. Subi devagar, um degrau de cada vez, sem dizer uma palavra, sem olhar. Eu sentia frio apesar do aquecimento, um frio que vinha de dentro. Entrei no meu quarto, nosso quarto, antes Raymond e eu, agora transformado em um quarto higienizado. Os móveis antigos tinham sido substituídos por peças de grife, os lençóis florais por tecidos monocromáticos. O ar saturado com aquele cheiro sintético de lavanda que eu detestava. Eu não reconhecia mais nada. Era uma sala de exposição, não uma sala de estar. Sentei-me na beira da cama. Minhas mãos mal tremiam. Nenhuma lágrima. Apenas um vazio profundo, uma sufocação silenciosa. Eu olhei para a foto de Raymond na minha cômoda, emoldurada em madeira escura. Ele, sorrindo, vivo, estava nesta mesma sala de estar, num Natal de 20 anos atrás. Eu sussurrei para ele. Sinto tanto a sua falta, meu amor. E se esqueceram de mim? Nenhuma resposta, obviamente. Apenas esse silêncio que gritava mais alto que qualquer coisa. E foi aí que eu entendi. Não foi negligência. Não foi descuido. Foi intencional. Melissa não me queria. Ela queria minha casa, mas sem mim. Ela não me considerava um membro da família, mas sim um obstáculo discreto, uma peça antiga que ela ainda não ousava jogar fora, mas da qual já estava procurando maneiras de se livrar. E naquela noite, na calma silenciosa daquele quarto estranho, tomei uma decisão que não contei a ninguém, mas ela iria mudar tudo. 3 dias depois desta frase que mudou tudo, esta não é a sua casa. Levantei-me ao amanhecer. O céu ainda estava pálido, coberto por um véu cinzento. Vesti um casaco simples, peguei minha bolsa de couro marrom, a que Raymond me dera no meu aniversário de 60 anos, e chamei um táxi. Não contei nada a ninguém. Fiquei em silêncio durante todo o trajeto até o centro da cidade Cedar Hill. O táxi se movia lentamente pelas ruas úmidas da manhã. As árvores que ladeavam as avenidas perdiam suas folhas avermelhadas, como se também estivessem tentando se livrar do peso do outono. Observei as vitrines, os transeuntes, os pontos de ônibus. E bem no fundo de mim, uma estranha calma reinava. Nem raiva nem vingança. Apenas fria lucidez. Cheguei em frente ao prédio da Mestre François Leroux, meu tabelião por quase 30 anos. Um homem discreto e metódico, sempre vestido com um terno azul escuro, com uma aparência tranquilizadora. Ele me acompanhou quando comprei a casa em 1986. Ele conhecia Raymond. Ele conhecia a nossa história. Quando ele me viu entrar, ele se levantou surpreso, mas amigável. Marguerite, que prazer te ver de novo. Mas suponho que se você está aqui, não é só para me cumprimentar? Entreguei-lhe um envelope contendo a escritura da casa. Ele o abriu, examinou os documentos e assentiu. Então ele sorriu suavemente, quase conspiratoriamente. A casa ainda está em seu nome, Marguerite. Você nunca transferiu nada. Ela pertence inteiramente a você. Olhei-o nos olhos com a voz calma, sem tremer. Quero vendê-lo, mas discretamente. Sem placa. Sem anúncio no jornal. Não quero que isso vire assunto na vizinhança, e principalmente em casa. Ele entendeu imediatamente. Não fez perguntas desnecessárias. Apenas observou-o balançando a cabeça. Muito bem. Conheço um corretor especializado em vendas privadas. Confiável. Podemos prosseguir por aí. Ele acrescentou após um breve silêncio. Você tem certeza da sua decisão? Não hesitei. Não posso continuar morando num lugar onde sou tratado como um móvel antigo. Quero ir embora em paz e deixar que esta casa viva outra história. As semanas seguintes passaram em completo segredo. Desempenhei o papel da senhora discreta, invisível em sua própria casa. Sorri para Melissa, respondi educadamente a Bruno, cozinhei para Emily. Mas por dentro eu me preparava para minha libertação. E então, 2 meses depois, numa manhã de sexta-feira, Mestre Leroux me chamou. Marguerite, tenho algo que você pode gostar. Uma família acabou de nos visitar. Eles se apaixonaram. Eles vieram numa tarde de sábado. A família reconstituída como ele me havia dito. A mãe Clara, um enfermeiro de origem haitiana, afetuoso, com olhos cheios de ternura. O pai, Tomás, uma professora de matemática de uma escola secundária, discreta, mas sorridente. E seus 2 filhos. Lucas, 9 anos, tímido mas curioso, Echloé, 12 anos, alegre e travesso. Eles não viam a casa como propriedade. Eles sentiam que era um lar. Pararam em frente à escada, espantados. Claire tocou o corrimão e disse: poderíamos pendurar fotos de família aqui. E Thomas olhou pela janela para o jardim, sussurrando. É um lugar onde as crianças podem crescer felizes. Então eles se voltaram para mim e olhou-me nos olhos. Não através de mim, não sobre mim.
Eles falaram comigo com respeito, com humanidade. Eu soube naquele momento que eram eles. Que a casa estaria em boas mãos. Que voltaria a ser um lugar de amor. Não um museu frio sob o controle de um decorador autoritário. Eles propuseram o preço pedido, sem negociação. E eu aceitei. Sem hesitar. Não por capricho. Não por vingança. Mas porque chegou a hora desta casa viver uma nova história. Uma história real. E eu também. Naquela noite, tudo parecia comum superficialmente. A mesa estava posta como de costume. Copos de cristal fino, pratos brancos modernos que Melissa gostava. O jantar estava morno, quase sem graça, como se ele já soubesse que não seria comido até o fim. O silêncio mal era quebrado pelo tilintar dos talheres e pelos sons baixos e discretos de Emília, que brincava com seu macarrão, formando pequenos círculos. Bruno, como sempre, falava sobre seu trabalho, um cliente que queria tudo na última hora, uma apresentação que deu errado, um estagiário excessivamente falante. Ele falava sem parar, como se quisesse descontrair, sem realmente estar presente. Melissa ela estava navegando por imagens de poltronas de luxo em seu tablet, franzindo a testa, concentrada em um projeto pelo qual ela claramente era mais apaixonada do que pela nossa presença. E eu os observava, não mais com a expectativa de ser incluída, mas com a fria lucidez de uma mulher pronta para virar a página. Eu os observava morar numa casa que pensavam ter adquirido. Como pisar no chão sem nunca verificar se ele é firme. Então, calmamente peguei meu guardanapo de pano, dobrei-o delicadamente e coloquei-o ao lado do meu prato. Então levantei a cabeça e com a voz clara, sem tremer, disse: eu vendi a casa. O mundo parou. 1 segundo. 2, 3. O tipo de silêncio que só surge depois de uma explosão interior. Melissa ergueu os olhos do tablet como se não tivesse entendido. Então suas feições congelaram. E ela gritou, incapaz de controlar a voz. O que? Bruno, desestabilizado, deixou cair o garfo no prato. O som metálico ressoou como um toque de finados. Mãe, não é possível, ele gaguejou, quase envergonhado. Você quer dizer, você está brincando comigo? Você se vendeu NOSSO casa? Olhei para os dois. Não com dureza. Calmamente. Sinceramente. A casa sempre esteve em meu nome. Nunca escondi isso de você. Os papéis foram assinados há alguns dias. A transferência será concluída em 1 mês. Melissa pulou, quase derrubando a cadeira. Seu rosto estava vermelho, seus olhos brilhando de raiva misturada com pânico. Você não tinha o direito de fazer isso sem nós. Isso é uma traição. Sabe quanto investimos aqui? Redecoramos, reformamos, todas as apostas nesta casa. Olhei-a diretamente nos olhos, sem levantar a voz. Só com aquela calma que se adquire quando se chora em silêncio por muito tempo. Uma vez você me disse que esta não era a minha casa. Eu apenas ouvi. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Bruno, ele esfregou a testa, incapaz de formular uma objeção. De repente pareceu perceber a profundidade do que havia permitido que acontecesse, do que havia que fique dito. Eu me levantei, peguei meu guardanapo e o dobrei calmamente. Encontrei uma família que respeitará esta casa. Eles farão dela um verdadeiro lar. Os dias seguintes foram difíceis. A atmosfera estava gelada. Melissa não falava mais comigo. Entrava nos cômodos evitando meu olhar, batendo as portas com raiva reprimida. Expressava-se por meio de gestos bruscos, suspiros pesados e silêncios amargos. Bruno, ele desajeitadamente tentou acomodar a todos. Certa manhã, enquanto eu preparava o chá, ele me sugeriu: mãe, se você quiser, podemos te mudar para o estúdio ao lado do nosso. Você ficaria perto da Emily, e nós poderíamos cuidar de tudo. Sorri suavemente para ele, com aquela ternura triste que uma mãe tem por um filho que cresceu rápido demais, mas não o suficiente. Não, Bruno. Obrigada. Preciso de um lugar só meu, um de verdade. Na manhã da mudança, o céu estava limpo. Os pássaros cantavam, como se desafiassem a tensão ao redor. Eu havia arrumado meus pertences discretamente, cômodo por cômodo, evitando fazer barulho, como sempre. Quando Emília chegou da escola e viu as caixas, ela correu até mim. Você vai mesmo embora, vovó? Seus olhos grandes e úmidos partiram meu coração. Abracei-a com toda a força que minhas costas cansadas conseguiram reunir. Vou sentir sua falta, vovó, ela sussurrou, fungando. Olhei em seus olhos, acariciei sua bochecha e então disse: a gente se vê toda quarta-feira, querida. Prometo. Eu te ensino a fazer meus famosos biscoitos, tá? Ela assentiu, com um sorriso tímido nos lábios, entre lágrimas. E naquele pequeno momento suspenso, eu sabia que o essencial permaneceu intacto.
Hoje moro em um apartamento aconchegante no terceiro andar de uma residência tranquila para aposentados cultos, aninhada no coração de um bairro antigo porém charmoso. As paredes estão forradas de livros, minhas janelas dão para um pequeno parque onde as folhas dançam ao ritmo das estações. De manhã, gosto de sentar-me à janela com uma chávena de chá fumegante, observando os transeuntes apressados ou a passear. Participo regularmente num clube do livro, onde debatemos apaixonadamente clássicos e novas obras literárias. Também compartilho meu conhecimento dando aulas voluntárias de história aos jovens do bairro, felizes em transmitir memórias, histórias esquecidas, lições do passado. Eu também rio com mais frequência. Risadas genuínas, sorrisos leves que retornam como promessas cumpridas. Redescobri um gosto pela vida que pensava ter perdido. A família que assumiu a casa não se esqueceu de mim. Às vezes eles me mandam fotos instantâneos do jardim na primavera, onde as roseiras que Raymond tanto amava foram replantadas. Uma piscadela agridoce que aquece meu coração. Às vezes até recebo um bilhetinho escrito à mão de Claire, a nova dona, me garantindo que eles cuidam de cada pedra, de cada flor com respeito. E eu sou livre. Livre para existir plenamente, livre para ser respeitado, ouvido, amado por quem eu sou. Não como uma velha senhora que é tolerada por educação, mas como uma mulher inteira, rica em suas experiências e lutas. Um dia no corredor do supermercado, encontrei a ponto Melissa. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, suas feições tensas. Ela parecia nervosa, quase perdida em pensamentos. Ela me disse, com os dentes cerrados e o olhar duro: poderíamos ter ficado com esta casa se você não estivesse tão ressentido. Olhei para ela calmamente, sem raiva, sem precisar me justificar ou me defender. Eu simplesmente sorri para ele, um sorriso gentil, mas firme, um sorriso que carregava todo o peso da história, da dignidade recuperada. Não, Melissa, você poderia tê-lo guardado, se tivesse sabido honrar quem o construiu. Ela olhou para baixo, incapaz de responder. E eu fui embora. Digno. Inteiro. Finalmente na minha casa. Lar não é aquele que você possui. É aquele onde você pode ser você mesmo, sem máscaras, sem medo. Onde você encontra paz, liberdade e a força para recomeçar.